O capitalismo está chegando ao fim. Será que está vindo aí ele, o comunismo, esse tão sonhado fantasma na cabeça de muitos brasileiros, mas tão desejado na cabeça de outros? Pois é, a gente não vai conversar sobre comunismo aqui, mas a gente vai conversar sobre essa nova etapa, esse novo passo que provavelmente estamos já vivendo, chamado de tecnofeudalismo. Eu vou te contar tudo isso aqui nesse episódio. Meu nome é Presley, eu sou economista e você está no Presleycast. Muito obrigado por mais um episódio 24, número do viado. E eu tô aqui, inclusive é número também do meu aniversário. Anota aí na sua agenda pra você não esquecer. Dia de São João, dia 24 de junho. Nasceu quem? Ele, eu Presley. Isso aí mesmo, tá bom? Então eu quero que vocês já anotem para em junho me desejar feliz aniversário e mandar um calcitran aqui pra casa, porque estou ficando velho. Pois é, 33 anos que eu vou fazer esse ano. Mas eu não quero conversar sobre isso não, porque a gente vai conversar agora sobre algo extremamente importante, que é essa nova etapa da nossa sociedade, do nosso sistema econômico, que muitas pessoas acharam que nós íamos evoluir para uma situação de sair do capitalismo, que ia ruir, galera, todo mundo ia virar comunista, socialista, por questões de necessidade, né? Várias pessoas aí na internet falando sobre isso. Só que parece que a situação tá ficando um pouco diferente, né? E a gente vai tentar fazer essa análise aqui com base no recorte que a gente tem para viver, que é a sociedade de uns tempos, de recorte de uma década para trás, e tentar analisar uma década para frente do que pode acontecer. Mas é aquela ideia, né? Falaram que o famoso... O capitalismo mesmo, né? Falaram que o capitalismo ia trazer pra gente a ideia do progresso infinito, que a riqueza vai ser criada, que não sei o quê, que a economia não é jogo de soma um. Encheram a cabeça da gente com essas pataquadas. Aí agora a gente vê o quê? A gente vê bilionário se juntando pra cada vez ficar mais bilionário, né? Então, assim, a gente tá vendo essa concentração absurda de riqueza na mão de poucas pessoas, né? A gente não pode nem mais falar de poucas famílias, porque acho que é aqui que a gente tem esse recorte de família, né? Que é assim, poucas famílias no Brasil que dominam tudo e tudo mais. E que a gente tá vendo que cada vez mais a gente tá pegando o foco de pessoas, né, em específicos, né? E a posse do Trump foi um baita de um... Eu não posso nem falar balde de água gelada, porque a gente já tava esperando sobre isso, né? Eu acho que a posse do Trump foi mais um chacoalhão do tipo assim, e aí galera, começou, tá? Começou, se vocês estavam perdidos aí no tempo, já começou. Então, o que seria essa ideia do tecnofeudalismo, né? Para explicar o técnico, eu vou tentar explicar um pouquinho do que era o feudalismo. Quando a gente está falando de feudalismo, era um período em que você tinha poucos senhores feudais, que se chamavam assim, que era considerada a nobreza, que era aquela galera que recebia todos os seus privilégios, tinha muito dinheiro, tinha muitas terras, e aí você tinha a galera que trabalhava para eles em troca de alguns favores, né? E por que eu usei a palavra favor e não trabalho? Porque quando a gente está falando de trabalho, a gente, né, naturalmente assume que seria remunerado. Só que boa parte desse feudalismo tradicional, ele vem pela servidão. Então, quando você tem essa ideia de que as pessoas estão trocando força de trabalho para ter itens de sobrevivência, nós não podemos falar que é uma troca justa de trabalho remunerado, com salário e tudo mais, né? E qual que era uma das características mais gritantes, assim, além dessa situação trabalho e trabalhador? Lá do feudalismo, era a concentração de renda, porque as famílias elas se juntavam tanto amorosamente em questões de ganhar terra, de ter mais terra, como também eles estavam ganhando e conquistando cada vez mais através de poder político, né? Através de poder econômico. Então, naquela época, você tinha poucas pessoas que dominavam espaços enormes de terra e dominavam também como que a sociedade se organizava, inclusive até mesmo a questão da igreja, né? A religião, ela também vem dessa ideia. E por que a gente colocou, a gente não, né? Os teóricos agora, inclusive tem um livro de um economista chamado Yanis Varoufakis,
Varoufakis. Eu não sei como se pronuncia o nome do cara, mas o livro se chama Techno-Feudalism, What Killed Capitalism, de 2023. Em tradução literal, eu acredito que tem esse livro também em português, que é Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo, né, no caso. Então, o que seria isso? Né? A gente estaria falando de que essa concepção produtiva, industrial que o feudalismo tinha, está sendo moldado por um novo formato que agora está sendo focado num sistema de plataforma digital. E se você lembra daquela foto que saiu da posse do Trump, você vai lembrar que lá tinha os caras o dono da Google, da Amazon, do Facebook, Apple e o Elon Musk também, que tem ali o X, né, o nosso querido Twitter, e a Tesla e vários outros pontos, né? Eles estariam atuando de fato como os senhores feudais modernos. Tá, Presley, mas eu não tenho eu não trabalho pro Elon Musk, eu não trabalho pro Jeff Bezos, eu não trabalho pro Tim Cook. Ok, mas o novo formato, e é por isso que vem o Tecno, é que aquilo que a gente vai tentar trabalhar aqui para poder puxar um pouco essa linha de raciocínio para a gente enxergar que a gente não está mais, teoricamente, no capitalismo como a gente conheceu o capitalismo. E o tecno-feudalismo, ele vem com essa nova proposta de mostrar que existem pouquíssimas pessoas agora dominando a nossa força de trabalho, mesmo que ela não seja direta. E eu vou chegar lá. O capitalismo lá tradicional, que a gente estava vivendo até então, a riqueza, ela vinha da produção e da venda de mercadoria. Então, eu tô aqui, se você está assistindo pelo YouTube, você vai ver, né? Eu tô aqui com minha garrafinha de energético, vou tampar a marca porque a marca não está patrocinando o @eupresley, tá vendo só? Capitalismo. E aí, esse energético aqui, a empresa criou, eu não vou falar qual é a empresa mais, embora vocês já devem ter visto, ela criou, ela vendeu e ela obteve lucro sobre aquela mercadoria. Ao passo que, no tecno-feudalismo, a riqueza ela está vindo do controle dessas plataformas. Então, diferente da época lá do feudo sem tecnologia, o que vai mudar agora são os controles de plataformas que não somente estão territorialmente limitados. Você tinha, por exemplo, no caso europeu, a questão de que as pessoas possuíam alguns espaços ali para poder ter os seus trabalhadores, né, em relação a isso, dentro dos seus engenhos. Então, os senhores feudais possuíam um determinado nível de limite, né, até para poder conquistar determinadas terras, né? Só que hoje, na prática, você não tem mais servos locais, porque nós nos tornamos servos digitais dessas empresas. Mais uma vez, você deve estar se perguntando, tá, mas eu não trabalho diretamente para eles. Mas indiretamente você trabalha e trabalha muito. E é esse o ponto que eu quero falar. Mais uma vez, eu vou deixar todas as referências aqui embaixo do episódio, na descrição, para que caso você se interesse por esse assunto depois, você possa até procurar mais a respeito, porque eu acho que é muito importante. E aí você pode estar até se preocupando, assim, do tipo, se perguntando, na verdade, tá, Presley, mas eu não estou trabalhando diretamente pro Jeff Bezos, eu não estou trabalhando diretamente pra Apple, mas eu estou fazendo o quê, então? Onde que eu me insiro? Nós estamos fornecendo, além de serviços gratuitos, nós estamos fornecendo dados. E hoje, os dados são mais valiosos do que a nossa mão de obra de fato. Por quê? Isso aqui que eu estou no pulso, esse Apple Watch, né, caso você esteja assistindo ou ouvindo pelas plataformas digitais de áudio apenas, ele mede não somente a hora, ele tem vários aplicativos ali dentro, ele vai calcular para mim também a minha composição do meu comportamento em relação a sono, minha atividade física, o horário que eu faço atividade física, ele vai calcular o caminho, o trajeto que eu costumo fazer, porque ele tem acesso a mapa, ele vai calcular medidas corporais, ele vai traçar várias rotinas minhas. Então você imagina, para uma empresa do ramo alimentício, ter esse tipo de informação é extremamente valioso e vai economizar rios de dinheiro. Justamente por quê? Porque você tem assertividade naquela questão. Eu usei o ramo alimentício, mas você pode ter vários. Imagina, por exemplo, a Nike oferecendo para você um tênis que vai ser exatamente igual
a sua necessidade, que vai atender especificamente a tua necessidade. Então, por isso que eu falo que os dados hoje, eles são terras muito mais produtivas do que a melhor terra que existia lá na época do feudalismo normal. Porque no feudalismo medieval, você tinha lá os reis, os senhores feudais, e eles acumulavam mais terras e poder. Hoje, tecnicamente, um prédio do Google aqui no Brasil tem muito mais poder do que grandes donos de terra do agronegócio, por exemplo, no Mato Grosso, que é um local onde as pessoas têm, lá, quilômetros de terra. E por que isso? Porque a gente tem bilionários que estão dominando os setores internos e inteiros de economia. Financia político, mexe na escala em relação à informação. Então você tem uma série, né, volto a falar, a questão da posse do Donald Trump, principalmente agora em janeiro, né, no dia 20, foi um exemplo claro disso. Quando você tem vários bilionários ali, e aquilo foi meio até como... Eu acho que eles não fizeram aquela foto de maneira... vamos juntar ali nossos amiguinhos, a gente estava sentado numa mesa de bar, apareceu um fotógrafo e tirou foto nossa. Não, aquilo dali foi um anúncio pra mim. Aquilo dali foi, claro, uma sinalização do tipo assim, aqui está quem domina, quem tem dinheiro. Mas por que então o dono da empresa, sei lá, grande, da não sei o que, não estava lá? Porque, lembra, hoje o que manda são os nossos dados. Mas eu não confio nisso. Comece a confiar. Eu começo pelo menos então a procurar sobre para você ter essas informações. E por que isso é importante? Porque assim, como eu falei, o poder econômico e político vai começar a ser ditado por esses senhores feudais digitais, né? Então, o Peter Thiel, ele é um dos maiores financiadores da nova direita nos Estados Unidos. E ele está promovendo uma agenda lá anti-estatal. E aí eu te pergunto, agenda anti-estatal, ou seja, fazer ali a linha, o Estado está quebrando o país, não sei o que, o Estado só atrasa. Será que aqui no Brasil a gente também não tem umas coisas assim desse gênero? Será que a gente não tem milionários, coaches, essa galera entrando também na política? E aí você favorece, óbvio, uma criação de um monopólio privado. Uma galera vai começar ali agora a tentar focar nessa individualização tanto dos problemas, como também da solução deles. Então você é pobre porque você não empreendeu. E aí para empreender você precisa passar por, né, usando um exemplo aí que talvez você possa ter associado do Pablo Marçal. Você tem que fazer um curso dele de 3.997 para você aprender a ter a mentalidade da riqueza, a mentalidade do sucesso. E aí você precisa entrar para iniciativa privada. E aí você entra nesse moinho também, né? Com aquela premissa de que talvez o próximo bilionário a sair na foto lá com o Trump vai ser você. Sendo que isso não vai chegar, né? Então, quando a gente está falando de bilionários influenciando as eleições e moldando inclusive as políticas públicas, nós temos cada vez mais um problema gravíssimo para a população. O Trump falou que vai cortar vários financiamentos agora, né? Eu vou dar um exemplo. Ele vai sair, a gente já fez um episódio aqui conversando sobre isso. Ele falou que ele vai sair da OMS, da ONU, do contrato, do Acordo de Paris, por aí vai. Tudo que de bom assim que faz com que os Estados Unidos seja um pouco maneiro de conversa, ele tá metendo o pé. E o financiamento, o que mais me assustou essa semana é que uma métrica fizeram que mais de 6 milhões, se eu não me engano, não sei se é 6 ou se é 7, mas são 6 milhões de pessoas que podem morrer de HIV e AIDS nos próximos anos sem esse financiamento que o Trump está fazendo. Que ele está fazendo não, que ele está querendo cortar, que é um financiamento dos Estados Unidos. Daí eu te pergunto, será que realmente a ideia de política de esquerda, de direita, isso não é algo que a gente precisa pensar urgente como situação... É urgente mesmo. A ideia do café, por exemplo, né? Muitas pessoas agora estão falando que o café é o novo tomate lá da época da Dilma, né? Que inclusive pode ser o café o estopim, né, dessa briga aí por um novo impeachment, enfim, muita perturbação de juízo. Mas, se a gente lembrar, nessa questão ali do café e tudo mais, o café hoje no Brasil não tem safra dando conta.
E da mesma forma não tem café no mundo. A Turquia está passando com um problema de café também. E aí eu te pergunto, querido alecrim dourado, se não tem café no mundo por causa de uma safra que está sofrendo de mudança climática, e aí você tem a maior economia, uma economia riquíssima, que tem grande poder, inclusive nós comercializamos na moeda deles, eles falam, ok, vou sair do Acordo de Paris, vou sair furando tudo quanto quer petróleo para cima e para baixo e foda-se. Será que as mudanças climáticas não estão afetando a gente? E eu tô falando isso de uma forma muito pontual, usando o preço do café, porque, cara, se você toma café, você tá sentindo o preço, né? E é por isso que a gente precisa falar sobre política, é por isso que a gente precisa confrontar e começar a se politizar e começar a entender e começar a brigar por conta disso. E as pessoas falam, política não se discute. Se discute, cara. Porque, cara, você viu ali, milhões de pessoas podem morrer por causa de uma decisão política de um cara que é carregada de problemas ali, enfim, né, problemas de narrativa, de ideologias e tudo que tá na cabeça dessas pragas desses velho branco maldito. Aí eu te pergunto, como é que fica daqui pra frente? Se a gente não conseguir entender como é que tá funcionando e para onde estamos indo, né? Antes, as grandes corporações lucravam muito vendendo seus produtos. Só que essas big techs agora, elas estão reinventando a servidão, com algo que a gente chama na economia de capitalismo da vigilância. Como eu falei lá atrás, eles estão usando várias formas de pegar as nossas informações, né? Então tem uma frase que eu acho muito bacana, que se algo é gratuito, o preço é pago por você. O produto é você, né? E as redes sociais são assim. Eu usei o exemplo do Apple Watch, mas você está falando, mas eu não tenho um relógio que vai ver quantas calorias eu estou gastando. Mas você usa rede social, você usa celular, e a cada clique que você dá na internet, qualquer coisa, todos os segundos que você fica em rede social são rastreados. E não é rastreado do tipo assim, tem alguém ali olhando, vendo, meu Deus do céu, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, blá, blá, blá. Não. O que nós chamamos de capitalismo de vigilância é um modelo que agora é para lá de dominante na questão de extração de dados e controle da sua atenção. Eu já recomendei esse livro aqui chamado Foco Roubado, ele é de 2022, do Johan Hari. E é um livro que eu tô terminando de ler, eu demoro muito para ler, mas é porque eu também tô lendo com calma para estudar de fato. E aí eu pego uma informação, vou lá, pesquiso sobre, então eu tô lendo ele com muita calma, até porque ele me afeta de certa forma, porque eu também tenho esse problema relacionado à atenção. As Big Techs hoje, elas estão fazendo um novo formato de exploração, que é a exploração dos nossos hábitos, da nossa atenção. É uma coleta de dados que vão moldar a forma como nós também consumimos. E isso gera um aumento de lucro. Então, diferente do que muitas pessoas estão achando, por exemplo, se você está assistindo um vídeo no Reels para você, né, usando o exemplo ali da Meta, o fluxo de informação seguinte para você, ele vem baseado naquilo que você já consome. Algumas pessoas acham radical, mas eu sou completamente a favor dessa frase. As redes sociais conhecem mais você do que você mesmo. Porque você está sendo monitorado dentro do seu celular o tempo inteiro. Uma vez eu vi eu não vou lembrar agora quem é, porque eu tô fazendo tudo aqui no freestyle, então eu não vou parar para poder pesquisar isso. Mas eu vi uma vez um cara falando, ele era um engenheiro de dentro de uma rede social, e ele falou o seguinte: a rede social coleta até a parte que você dá zoom em uma foto. Então sabe quando você vê uma foto de alguém ali de sunga ou de calcinha ou com os peitos meio durinhos ali, aí você quer dar um zoom pra ver de perto ou ver o tamanho da jeba da pessoa? Você tá marcando pra esquerda ou pra direita? A rede social pega aquilo pra você. Pega essa informação. Mas é pra recomendar talvez uma sunga? Não. É pra fazer com que você fique mais tempo naquela rede. Então, a forma... E eu já falei sobre essa estrutura aí no episódio 1 daqui do podcast, em que a gente conversa sobre economia da atenção. A gente abre muito mais isso, né? Mas o formato hoje de lucratividade das empresas, dessas Big Techs,
são basicamente isso. É fazer com que você fique mais tempo para te mostrar mais anúncios, pegar mais informações suas, dar para essas empresas, vender para essas empresas, para que traçam anúncios mais específicos. Antigamente, você deve ter notado que os anúncios eles eram muito mais aleatórios. Há uns, sei lá, 2, 3 anos atrás, você recebia do nada, é um anúncio de, sei lá, você, igual no meu caso, eu sou homem, mas eu não consumo, eu não tenho nada a ver com coisa de cabelo, com unha, manicure, mas de vez em quando antigamente aparecia pra mim. Hoje não. Hoje os anúncios que aparecem pra mim na rede social são extremamente pontuais para coisas do meu consumo. Coisas que eu naturalmente talvez me identificaria. E é isso que eu tô falando. Você deixa a sociedade, você deixa as pessoas cada vez mais suscetíveis a determinados níveis de consumo pré-aprovado. Então, o Instagram agora ele não vai mostrar para você um anúncio de um novo tipo de suplemento capilar para você que é careca. Porque ele já sabe, tanto por questões de análise do seu conteúdo, análise de quem você é, como também no seu comportamento dentro das plataformas, né? Então, não somente a nossa capacidade de atenção ficou comprometida, como a nossa capacidade de consumo ativo. Por quê? Primeiro, você tem agora as redes sociais, e isso como influenciador, né? Falando agora não somente o Presley economista, mas o Presley influenciador. Eu enxergo muito isso vindo das próprias empresas, né? Então hoje você tem um formato, né, de venda dos próprios dados da sua base, né? Uma coisa que eu não faço, que é você informar o público, você vender o seu público, porque o seu público conversa muito, talvez, com aquele determinado produto, né? Então você oferta aquilo. Então, se você tem, por exemplo, o Google e a Meta, eles vão controlar o fluxo de informação. Então, quem aparece na busca, o ranqueamento que aparece na busca, como chega para você aquela informação, tudo isso é controlado por eles. TikTok e YouTube também, eles vão utilizar algoritmos para tornar você uma pessoa viciada, de fato, naquilo. Porque conforme você vai continuando assistindo um episódio de um podcast, de um vídeo aqui colado no YouTube, ou um videozinho lá no TikTok e tudo mais, você vai sendo apresentado a cada vez mais daquilo para que você gere, mais fluxo de anúncio para aquela empresa, e 2, para que você consiga enxergar também o que consumir na frente. Inclusive, lá no TikTok tem uma hashtag que chama, se eu não me engano, a hashtag é TikTok Made Me Buy It, que significa, na tradução livre, o TikTok me fez comprar. E nessa trend, né, nessa hashtag, as pessoas fazem reviews de produtos que elas viram no TikTok e sentiram vontade de comprar. E eu posso até me incluir nisso, porque eu não tô falando isso no sentido, nossa, o Presley é o consumo do consumo do consumo. Não. Eu tô aqui olhando pra minha frente, pote de bambu que eu conheci no TikTok. E eu comprei por causa disso, porque eu olhei e falei assim, caraca, que massa, pote de bambu, não sei o que, não sei o que lá. Peguei. Sabe? Eu assisto review de coisas antes de comprar, porque eu gosto de ver, e isso me ajuda na hora de comprar. Então, na hora que eu tô fazendo esses reviews assim, a plataforma enxerga, por exemplo, eu comprei recentemente esse Magic Keyboard aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube, você vai ver do que eu tô falando. O Magic Keyboard da Apple, né? Porque, né, infelizmente eu sou uma cadelinha da Apple, então a galera pode falar, ai, comunista. Eu falo, gente, como é que vocês me chamam de comunista? Enfim, eu sou cadelinha da Apple. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Eu fui procurar vários reviews de Magic Keyboard nas redes sociais como um todo, e depois começou a aparecer acessórios relacionados a esses produtos que eu tenho. Por quê? Porque esse é o modus operandi desse sistema técnico feudal. Eu não estou vendendo mais o meu trabalho, eu estou vendendo minha mão de obra para eles. E a minha mão de obra está sendo convertida em dados e informações que vão afunilar cada vez mais o processo produtivo deles, que vão melhorar o sistema de gestão de dados deles. Então, esse modelo ele é ainda mais perverso, porque antigamente os servos sabiam que estavam sendo explorados.
e que eles estavam ligados a um servo feudal. Hoje as pessoas nem percebem que o tempo delas está sendo totalmente direcionado para esses grandes bilionários. Elas não estão percebendo que a atenção delas estão sendo sequestradas. Eu estou falando no terceiro, né, na terceira pessoa, elas, né, e tudo mais, mas eu me incluo nisso, porque eu também sou viciado em celular, sou viciado em telas. E esse é um dos grandes desafios que eu tenho para 2025, que é diminuir o uso delas, né? Então, toda vez que você está falando sobre essa questão dessas grandes corporações, tipo, a sua avó, o seu tio, a sua mãe, a sua vizinha, todos eles também estão dentro dessa conectividade. E isso tem acontecido cada vez mais forte. Até mesmo o fato das pessoas conseguirem comprar de forma automática, de forma cada vez mais simples. Porque antigamente, há 10, 20 anos atrás, já existia muita transação online, mas se você visse um produto, sei lá, tipo aí um Vanish, um Downy na propaganda do Big Brother, você tinha que ir ao mercado comprar. Hoje não. Hoje a Amazon consegue mandar para você uma notificação, ela consegue mandar para Alexa para falar assim: ei, querido, aquele negócio que você estava vendo esses dias tá na promoção. O que você acha de comprar? Fala sim. E aí você fala sim, o produto chega na sua casa no dia seguinte. Diz pra mim se isso não é uma coleta de dado muito mais perversa do que na época lá da escravidão, né? No caso, na época do senhor feudal. Ah, Presley, mas eu tô no meu conforto do meu lar. Ok, mas você tá consumindo, você tá dando dinheiro pra eles e muitas das vezes um dinheiro que não, digamos assim, deveria ser gasto. E quando eu falo também de atenção, a gente precisa notar também que nós estamos entrando em um mood de saúde mental, e aí volto a trazer aquele episódio número 1 da economia da atenção, em que nós estamos ficando cada vez mais reféns e menos saudáveis por causa disso. Então entende que nós estamos virando agora não quem mexe na terra, nós somos a terra. Só que nós trabalhamos fazendo outras coisas. Então é como se nós estivéssemos trabalhando para ter dinheiro, para cultuar, para trabalhar para os grandes senhores feudais modernos. Então, onde eu quero chegar nisso? Né? Para a gente poder entender e até mesmo não parar de usar a rede social, de usar a internet, fazer a linha Juju de ir pro meio do mato? Não, não é isso. Até porque eu acho que não é mais uma... E nesse livro Foco Roubado, ele fala exatamente sobre isso. Não é mais sobre uma questão de fazer escolhas individuais, porque nós estamos já dentro desse sistema. Então é preciso fazer algo muito com uma dimensão mais macro, mais de controlação. Controlação existe? De controle e de... É porque eu ia falar regulamentação. Esse controle e regulamentação dessa atuação desses bilionários. A internet hoje ela se movimenta muito rápido. Ela consegue, principalmente agora com a inteligência artificial, ela consegue elevar e mudar e evoluir muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar com leis, com regulamentação e até com conhecimento. Né? Inclusive, antigamente, a gente nem imaginava que ia fazer compra por aproximação no celular. Eu jamais imaginei que eu ia falar sim para um dispositivo e ele ia realizar uma compra. Você sabia que você pode pedir para sua assistente virtual repetir a sua última compra do iFood e ela vai chegar para você agora? Então você está entendendo que está tudo muito mais simples e não necessariamente nós estamos acompanhando essa evolução para regulamentar? E regulamentar não é censura, regulamentar não é punir, mas é trazer esses pontos. Né? E aí eu entro para esse último bloco para a gente poder conversar sobre o que a gente pode fazer como sociedade para mudar esse contexto que a gente está inserido agora desse tecno-feudalismo, né? Que aí entra esse primeiro ponto. A primeira é regulamentação mais forte. Porque o que a gente está diante agora é de um grande monopólio, ou oligopólio talvez, dependendo se a gente for observar de outros pontos, em que esses grandes senhores feudais modernos estão ditando o que a política global vai fazer e o que nós vamos consumir. Se você pegar a sua fatura do cartão de crédito dos últimos 6 meses e sublinhar e fazer ali com uma marcação de texto, tudo que você consome ou consumiu influenciado
por rede social, por internet, você vai ficar abismado. E eu fiz isso com os meus alunos, né? Tipo, eu fiz essa pergunta para os meus alunos do Organiza. Falei, cara, faz aí pra você ver o quanto que você não é influenciado. E eu tô falando isso pra você parar de consumir, não, eu tô falando isso pra que a gente precisa entender o quanto a gente tá dentro desse sistema e o que a gente pode fazer no âmbito individual. Embora a gente só consiga fazer algo a âmbito macro, a dimensão social inteiro. Então, são eu trouxe aqui 4 pontos, né? Sobre como enfrentar ou como resistir, se é que a gente consegue resistir ao tecnofeudalismo. O primeiro é aquilo que eu falei, há uma regulamentação, há uma regulação mais forte dessas grandes plataformas para evitar que eles possuam controles, não somente individuais, mas controles de nação. Então, muito daquela foto do Trump, por exemplo, que foi extremamente... ela trouxe pra gente, né? Ela foi chocante aquela foto. Dali sairão, talvez, presidentes de várias outras nações. E não eles, mas sim que eles influenciarão. A Meta, o Facebook, o Instagram, as plataformas do Mark Zuckerberg, as plataformas do Elon Musk influenciam a política. Se a gente não tivesse hoje rede social, será que a gente teria, por exemplo, a eleição do Bolsonaro? Será que a gente teria a extrema-direita tão forte no Congresso hoje como a gente tem? Pode ser que não. Outro ponto, a tributação de bilionários, né? Essa tributação de bilionários, ela faz com que talvez, né, e aí entram muitas questões que as pessoas falam que não é fácil taxar bilionário, papapá, mas eu acho que a tributação ela vai tentar melhorar um pouco e equalizar, mesmo que minimamente, que é o que eu acredito, essa ideia. Por quê? Hoje você tem os bilionários, tem um cálculo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O Elon Musk, no último cálculo que foi feito no ano passado, da fortuna dele, o Elon Musk, se ele gastasse $1 milhão, $1 milhão por dia, seria equivalente a 6 milhões aproximadamente de reais por dia, demoraria 610 anos para ele ir à falência. Você não entendeu errado. Se ele gastasse $1 milhão, levariam 6 séculos para ele ir à falência. E eu não estou falando que ele vai continuar trabalhando, esse cálculo é feito com ele simplesmente parado coçando o saco, em casa. Prézio, mas é só ele é o homem mais rico do mundo. Ok. O Jeff Bezos da Amazon, o patrimônio dele levaria cerca de 484 anos se ele fizer o mesmo trajeto de consumo, 1 milhão por dia. E aí você pode ir fazendo a lista e fazendo as contas para cima e para baixo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente não tem dimensão do que é um bilionário. A gente não tem dimensão do que é. E quando a gente se transforma para 1 milhão de reais, a gente tem que levar em consideração que a linha da pobreza, que é boa parte da população mundial, está vivendo com menos de $5 por dia. $20 por dia. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Que essa dominância tá só ficando cada vez maior por conta desses formatos. E aí uma tributação desses bilionários reduz a influência política deles. Vai fazer com que eles fiquem caladinhos? Não. Mas vai pegar esse dinheiro para poder pelo menos fazer alguma coisa para poder melhorar minimamente do mínimo essa situação. O terceiro seria essas plataformas cooperativas, talvez focadas em reduzir e redistribuir a renda e o poder dessas plataformas, de forma a descentralizar essas questões. E, por fim, a conscientização sobre o uso dos dados. Eu acho que é muito importante que nós saibamos o quanto que nós estamos informando essas empresas e que, por mais que você não queira consumir, você está consumindo e você está dando atenção, você está dando informação e você está dando vida para essas empresas, né? Então, hoje, dentro do segmento que você trabalha, o comportamento que você tem como consumidor, o seu comportamento como pessoa, como profissional, enfim, tudo isso está sendo rastreado. Estou falando isso para você jogar o seu celular no mato? Não. Mas é que você tenha mais transparência e entendimento de que mesmo
você sendo uma pessoa que não é viciada em celular, porque assim, por exemplo, a minha mãe, a minha avó, o meu pai, eles consomem rede social, eles consomem YouTube, eles consomem TikTok, e eles às vezes nem sabem que essas informações estão chegando. E assim, o meu pai, eu já vi comprando coisas que ele viu na internet. E isso, há 20 anos, se você falasse pra mim que isso ia acontecer, eu falaria, jamais que eu imaginaria meu pai comprando algo, não somente por ser pela internet, como se, meu pai é burro. Não. É tipo, influenciado pela internet. Isso tá sendo errado? Não. Mas é preocupante se a gente não sabe o quanto que aquilo é uma influência ou não de algo que é não necessário. Você pode estar até se perguntando, ok, ou até afirmando, em algum momento da sua vida, alguns itens serão interessantes essas descobertas, né? Então, vou dar um exemplo aqui de coisas que facilitam a nossa vida, né, do dia a dia. Sei lá, se você tem... É que eu não vou conseguir lembrar de nada aqui agora, né? Tipo, mas eu vou falar de algo que eu não uso, mas eu quero comprar agora, né? Que eu vi hoje, principalmente, né? Que chegou pra mim no anúncio. Eu tenho um Shih Tzu, o Bartolomeu, e ele toma água, e principalmente agora no coisa do calor, e ele tem essa questão dos pelos na cara. Então, aqui em casa eu tenho 2 bebedouros dele, que é aquele bebedouro com bolinha, que ele vai lá, vai lambendo e tudo mais, a água vai caindo. E eu sempre achei aquilo ruim, né? Quando tá muito quente, o que eu faço? Eu coloco um pote com água, e aí eu dou pra ele, e aí depois eu vou lá, seco com uma toalhinha, seco rapidinho com o secador, pra diminuir um pouco, pra não gerar fungo. E aí eu vi agora um bebedouro que chegou pra mim por um anúncio, que é exatamente do tipo que eu gostaria que fosse. Então você tá entendendo que, porventura, eu não procurei bebedouro, eu não falei de bebedouro, mas eles talvez viram. Não é que. Aí quando eu falo eles, não é tipo, ficou lá o Elon Musk assim, olha, olhando o meu Instagram. Não. Mas tipo, postei um story de um cachorro. A própria inteligência artificial já veicula, fala e já joga na minha, digamos assim, no meu cofre de informações que eu tenho um cachorro. Jogou ali que eu tenho, sei lá, tipo, um cachorro, que aquele cachorro não é um que eu vi na rua. Ele aparece constantemente. Então pode ser que esse cara aqui seja um pai de pet. Daí ele junta com talvez eu assistindo um vídeo fofo de um Shih Tzu. Ou porque eu mandei pra algum amigo meu um Shih Tzu. Um vídeo de um Shih Tzu. Ou porque um amigo me mandou. Daí ele junta Lé com Cré e fala, opa, tá aqui uma informação bacana pra eu oferecer pra uma empresa aí XYZ. E aí essa empresa vai lá e consegue, mandar pra mim e eu vou lá e compro. Tá vendo que ela vai economizar muito mais dinheiro no agregado do que se ela soltasse pra todo mundo aí e ela pegasse quem tem cachorro, quem não tem cachorro, quem tem Shih Tzu, quem tem Rottweiler, quem não tem Rottweiler, quem... Não tá entendendo onde eu quero chegar? Então se você tem conscientização disso, por exemplo, nesse meu caso, vai ser algo produtivo pra mim. Porque é algo que realmente eu quero e tudo mais, é bacana. Então, é uma informação de um item, que é um bebedouro, que vai pingando ali naturalmente, que você conecta ele ali com uma quantidade considerável de água, e aquela água também não fica parada, então ele é elétrico, ele vai mudando ali, e ele evita, porque ele vira uma espécie de fonte pro cachorro. Então ele evita até mesmo essa questão de se molhar demais. Então é algo positivo. Eu não quero demonizar também as tecnologias, mas eu quero que vocês entendam que o novo sistema que a gente está agora, ele não é mais o capitalismo tradicional que nós conhecemos. Nós estamos migrando para eu acredito que somos agora uma sociedade dentro do tecnofeudalismo, onde nós ofertamos de uma maneira extremamente automática o nosso trabalho, as nossas informações, os nossos dados, em troca de entretenimento, em troca de vídeo de gatinho, em troca de, sei lá, trend, ou em troca de ver vídeos de mulher gostosa dançando. Então, por conta desse fator, eu acho que o capitalismo, sim, ele pode estar morrendo, ou ele já morreu, porque também tem essa divergência quando a gente está falando sobre a estrutura, né, como um todo, de que as pessoas, geralmente como fala? Eu tô com a arquitetura na cabeça. Com a literatura, na literatura, que a gente só consegue definir e descrever um período depois que a gente passa dele. Aí a gente olha pra trás e fala, isso aqui foi tal. Então, hoje, nós estamos, teoricamente, vivendo o fim do capitalismo, ou já o tecnofeudalismo, só que só daqui a um tempo que a gente vai conseguir firmar com certeza que isso que a gente está vivendo, talvez é o tecnofeudalismo, porque o capitalismo de fato acabou, né? Então há muita discussão em relação a isso, justamente pela forma que nós estamos nos organizando como sociedade.
E o futuro pode ser uma nova forma, realmente, de feudo digital, né, em que os bilionários vão ficar controlando a nossa economia como um todo. E quando eu falo controlar a economia, é a economia, a política e até as nossas vidas digitais. Foi isso que eu tentei fazer aqui nesse episódio, mostrar para vocês exatamente que você tem o controle na economia, né? Qual estado tem mais poder de poder econômico do que o outro. A política, porque se você está trabalhando com as informações, com os dados e o quanto que um dado vai ser veiculado ou não, eles possuem controle daquela informação ou daquele vídeo que vai chegar para, enfim, sua tia, seu tio. E 3, eles têm ali poder até mesmo das nossas vidas digitais, sabe? O quanto que da sua vida você vai ficar rolando o feed infinito e o quanto que aquilo vai fazer desgaste, ou vai fazer com que você se compare, vai fazer com que você tenha ali aquele sentimento de vida medíocre e faça você, talvez, sei lá, o que tem acontecido muito, que é esse fenômeno, se é que a gente pode chamar assim, que as pessoas agora estão entrando dos... eu não vi nenhum nome para isso, né? Mas eu chamaria muito dos endividados por influência, né? Que seria exatamente essa ideia dos influenciados por influenciadores que acabam se endividando pra isso, sabe? Do tipo, sei lá, eu vi a Virgínia Fonseca, vou dar um exemplo bem besta, tá? Mas tipo, eu vi a Virgínia Fonseca fazendo um Natal na casa dela, exuberante, cheio de coisa, pagou um monte de gente pra poder fazer, eu quero fazer igual. Tipo assim, pra você que tá ouvindo aí do outro lado, pode ser que pra você seja, nossa, isso nunca ia acontecer. Mas existem muitas pessoas que estão se endividando hoje pra poder viver experiências que foram feitas, foram criadas por influenciadores. Essa questão do Natal, por exemplo, quando a Virgínia faz aquilo, eu tenho certeza absoluta que isso influenciou minimamente as pessoas a fazerem alguma coisa próximo ao mínimo daquilo. Não tô falando que fez alguma coisa em relação àquilo, mas tipo, aquilo de alguma forma influenciou as pessoas a comprarem alguma coisa de Natal. Isso eu tenho certeza. Eu dou meu cu pro cachorro se isso não influenciou. É que não tem como você traquear isso de uma forma muito exata, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Mas o debate ele vai precisar ir muito além dessa simples crítica ao capitalismo e esse novo formato, né, do o tecno-feudalismo. E a gente precisa, obviamente, sempre estar pensando criticamente, de uma forma extremamente embasada com informação e dados, para que a gente chegue a cada vez mais próximo de uma sociedade mais justa. É isso que o tecno-feudalismo está trazendo para a gente? Pode ser que não. Como eu falei, 610 anos é o período que o Elon Musk levaria para poder consumir todo o dinheiro dele, né? E enquanto isso a gente tem pessoas passando fome, você tem povoados que estão ficando sem água, sem terra, sem proteção alguma. Nós estamos vivendo mudanças climáticas, nós estamos passando vários perrengues por conta de bilionários que estão influenciando na política, que estão influenciando na narrativa das pessoas, que está fazendo, por exemplo, pessoas como o Trump sair de acordos que garantiam um mínimo da sobrevivência humana na Terra, e por aí vai. Então eu espero que vocês tenham gostado. Envie esse episódio aqui pra alguém, até mesmo pra pessoa falar assim, caraca, olha só, pra ela poder ficar também mais ligeira. Isso pode ser muito pauta de conversa de bar, porque eu acho que vocês também têm coisa pra acrescentar. Isso pode ser muito também conversa dentro de um cafezinho, conversando com os amigos, falando, gente, tecnofeudalismo, o que vocês acham? Eu acho muito massa também, dentro dos círculos sociais de vocês. Não se esqueça de avaliar esse episódio também, se vocês gostaram, deixa ali as suas 5 estrelas. Se você estiver assistindo pelo YouTube, já compartilha também, dá aquele curtir, já se inscreve também no canal. E aquilo que eu sempre falo, apoiando aqui esse canal com seus engajamentos, vocês também me ajudam também como criador de conteúdo no geral, principalmente para eu continuar trazendo conteúdo aqui e, obviamente, melhorando e tudo mais. Outra coisa também muito importante, eu queria que vocês me falassem sobre a qualidade do som, sobre a qualidade do vídeo, sobre essas questões mais técnicas também aqui no comentário, para que eu consiga também entender e melhorar. Essa questão do podcast, eu estou fazendo 100% sozinho, e é algo muito novo, eu não sou do audiovisual, então eu estou tentando melhorar com base também nos feedbacks de vocês, com base em estudos sobre essas questões. Então pode ser que uma coisa ou outra possa estar ficando ruim e tudo mais, mas eu confio em vocês para me darem esse feedback também, seja aqui nos comentários, ou nas redes sociais, ou no e-mail como um todo. E também não se esquece, posta aí nos stories, posta aí e me marca que eu vou ter um prazer imenso de estar repostando vocês e vendo também que vocês estão consumindo esse tipo de conteúdo aqui. Beijo enorme no coração e até a próxima.